Boa tarde. Eu vou tentar ser breve, até porque não há tempo, vocês são os protagonistas principais e vão ter que também subir aqui, mas o livro que a professora Leonor referiu, que é comigo da equipa do projeto, é este, vocês vão recebê-lo, tem na capa as fotografias das pessoas, muitas que vocês entrevistaram, e eu vou muito rapidamente ler algumas notas que escrevi sobre o que é este livro, o nosso livro. Fui eu que escrevi, mas o livro é todos nós o produzimos, porque sem o vosso trabalho não havia livro, não é? Ou pelo menos não havia este livro. Que aliás tem como complemento este outro, que foram textos que vocês foram estudando com os vossos professores enquanto o projeto se desenvolvia. Como eu disse, irei ler muito rapidamente algumas notas que eu escrevi, como vocês, isto aqui o exemplo é bonito, fizeram as transcrições das entrevistas, que eu sei que alguns não acharam tarefa muito grata, ao contrário das filmagens vídeo. Antes de ler essas notas, muito rapidamente, e corroborando ou fazendo minhas as palavras anteriores, quer do Presidente da Câmara de Carraseda, quer do professor Eduardo Beira, coordenador do projeto, eu queria muito rapidamente agradecer a todas as entidades e individualidades que nos dão a honra de vir assistir à apresentação dos nossos resultados, porque esta sessão é a apresentação pública dos nossos resultados que se conseguiram ao fim de ano e meio de trabalho, não é? Com as pessoas do Val do Tua, cerca no conjunto de 500, o que é, numa zona de população envelhecida, como tantas vezes é mais que repetido, é efetivamente um exemplo de juventude e de rejuvenescimento. Portanto, o meu agradecimento às individualidades e entidades presentes, aos professores, aos alunos, aos meus colegas de equipa, e o meu enorme prazer em estar aqui finalmente com vocês, porque só hoje tivemos a oportunidade de nos conhecer cara a cara todos, não é? Porque durante este ano e meio vocês contactavam mais diretamente, naturalmente, com os vossos professores. Então, passando muito rapidamente à leitura das notas sobre a feitura deste livro, que é o nosso livro, o vosso livro. Foi escrito, de certo modo, ao correr da pena, com uma particular afeição pelas nossas raízes, e reconstitui este livro na perspectiva do local, mas um local não ensimismado, um local virado para o mundo e para o futuro, o espaço-tempo de uma memória histórica do Val, do Rio, da linha férrea do Tua, num arco temporal dos últimos 100 anos. Foi isto que nós andámos todos a fazer. Neste livro se ensaia a reconstituição de uma história múltipla da vida cotidiana das populações locais, que vocês conseguiram reconstituir com as pessoas que entrevistaram, através de uma polifonia de vozes entretecidas nas narrativas, nas vivências, nas memórias individuais e coletivas de todos aqueles que foram nossos aliados. E alguns deles aqui presentes, com muito gosto, os beijo. A construção de uma história múltipla é um desafio que passa pelo simples entendimento de que toda a pessoa tem uma história e de que essa história tem valor. Assim, saber ouvir, como vocês fizeram, é um ato de respeito ao outro e um exercício de cidadania. O livro, que em breve terão nas vossas mãos e que vos mostrei, foi construído a partir de fragmentos de memórias e assenta nesse desafio de dar valor à história
de vida de cada um. E num esforço de pesquisa e interpretação de um considerável acervo de fontes orais que vocês reconstituíram e que eu tive que estudar e interpretar, fontes orais que produziram com idosos e adultos das comunidades locais do Val do Tua, num processo que envolveu muita gente, 7 escolas e muitos professores e boa vontade de muita gente que começou a interessar-se pelo vosso trabalho, que era de certo modo original, porque não é costume acontecer frequentemente o que vocês fizeram. Todos se viram igualmente iniciados numa aventura, numa aprendizagem coletiva, desse saber ouvir, desse aprender a fazer, desafio fundamental da história múltipla e plural, num trabalho sério sobre a memória. Porque uma coisa é contar as memórias, ouvir as memórias, e outra coisa é fazer trabalho sério sobre as memórias. Daí as transcrições escritas que a gente vos pediu, precisamente para ajudarem nesse trabalho de, a partir das memórias, construirmos a nossa história, a história das nossas populações anónimas, a história de pessoas de carne e osso, nossos avós, nossos pais, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos desconhecidos, mas que se associaram a todos nós nesta tarefa coletiva. E nesta capacidade de lembrar, de guardar lembranças da percepção de tempos diferentes. As pessoas falaram com vocês, e vocês escutaram e falaram, de hábitos, costumes, vivências, memórias, desde os longínquos anos 20, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, anos 40, da Guerra Colonial, da imigração, das mobilidades, de como é que as pessoas comunicavam entre si. Há meia dúzia de anos, há dezenas de anos. E é disto que este livro fala. Neste conjunto, fomos capazes de imaginar, com a ação dos professores e dos conselhos diretivos das escolas, uma rede de trabalho em que as diferentes memórias individuais puderam ser articuladas e torná-las disponíveis para quem os vai ler agora. Este livro tem muito do que as pessoas vos disseram e vocês souberam recolher. E memórias que são utilizáveis para construir novas propostas educativas. Empenhados todos neste projeto, que é a extensão de um projeto já anterior que nós fizemos com as populações do Val do Tua e de que resultou este livro, alguns dessas pessoas vocês também entrevistaram e estão hoje aqui presentes, e orientados pelos vossos professores, conseguiram efetivamente recolher um universo de vozes muito significativo e representativo, de pessoas que vocês antes selecionaram, pessoas que têm uma larga experiência de vida, que têm muita sabedoria, que foram construindo ao longo das suas vidas. Portanto, não foi qualquer um, vocês não fizeram o trabalho à toa, souberam escolher pessoas que fossem contributos válidos, e as pessoas estiveram e partilharam convosco, com maior gosto, os vossos saberes, as suas vivências, as suas vidas. A partir daí, foi de facto possível construir um painel de atores sociais, histórica e socialmente representativo das comunidades de origem do Val do Tua. São elas que documentam este livro de que vos estou a falar. A escrita do livro faz-se com recurso a dezenas de narrativas selecionadas. Nem todas cá estão, porque era impossível, mas estão no site. Estão os resumos neste outro livro, que complementa o livro de vidas e viagens à volta do Val do Tua. História e memória são conceitos diferentes.
mas há entre eles uma grande relação. A memória, as memórias que nós levantamos, que vocês levantaram, são a matéria-prima, são o objeto de investigação da história. E as distinções entre história e memória contribuem para o entendimento da multiplicação necessária do número de vozes, de relatos, de testemunhos a serem ouvidos. E vocês deram boa prova disso. Muitos de vocês fizeram mais do que entrevista, muitos fizeram uma só entrevista, o que é difícil fazer, ou um só fez uma entrevista a várias pessoas, o que também é difícil. E vocês, nesse aspecto, portaram-se impecavelmente. Os meus parabéns. E isso foi muito útil para a construção do livro. Muito obrigada. Respeitámos no projeto e na escrita deste livro eu procurei fazer o mesmo, protocolos de investigação científica das ciências sociais e humanas, cruzando saberes da história, da sociologia, da antropologia e observamos precauções ditadas pelo rigor do espírito crítico histórico. Aplicamos métodos diferentes. Trabalhamos com objetivos, metodologias e fontes de pesquisa próprias da história oral e da história regional. É por isso que nós podemos dizer que este livro é um bom exemplo da história local de cada um dos concelhos, da história regional do Val do Tua, pela maneira correta como procuramos trabalhar, e eu, seguindo o exemplo do projeto, procurei também escrever este livro, que é nosso, de todos. Os professores conseguiram fazer um papel fundamental convosco e com eles próprios, de professores reflexivos, que põem a aprendizagem da investigação deles próprios, dos próprios alunos, em primeiro plano. Espera-se, pois, que este livro venha a ser lido para além de muitas outras pessoas, para além de vocês próprios, por muitos professores e alunos que venham a seguir o nosso exemplo, o exemplo de todos nós, autores coletivos deste livro. E vou terminar só dizendo o que é para mim a história oral, a história local, de que este livro é exemplo, para mim e para outros historiadores como eu sou. É uma história experimental e laboratorial, é a ciência do individual, do particular e do contingente, que pode e deve exercer uma função da renovação da ciência histórica. Vejam a aventura em que nós andamos. Uma das conclusões a que facilmente chega o historiador que pratica a história local e regional é que o que ele ignora sobre o passado das comunidades que estuda é muito mais do que realmente se conhece. E vocês deram um contributo espantoso para tirar do esquecimento, do obscurecimento, muito do que se desconhecia. Eu desconhecia, vocês desconheciam, os que vão ler o livro desconheciam, e de certeza que vão, com isso, aprender muito mais. E todos nós, em conjunto, e os que forem para a história muito mais, mas os que não forem, porque a história é essencial aos engenheiros, aos informáticos, aos médicos, a todos, cada vez mais, ficamos a saber que a renovação da história nacional e internacional se faz com trabalhos destes, porque a história é uma ciência que está constantemente a fazer-se e a refazer-se com o acréscimo de mais e melhores trabalhos. Resta-me agradecer-vos e concluir. O Val do Tua está vivo, mostrou-se ativo, é solidário. Viva o Val do Tua, viva o vosso trabalho!